Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa. Hoje não teremos música espiritualista na abertura, porque eu pretendo, conforme o andamento do nosso programa, fazer uma prática de visualização para harmonizar a aura. Isso nos minutos finais do nosso programa. O Pedro, que está na técnica hoje, já está separando aí uma música suave, com sons da natureza, porque nós vamos fazer essa visualização com o objetivo de nos tranquilizarmos um pouco e de criarmos uma memória emocional ou criarmos uma aura de maior equilíbrio, melhor dizendo, criarmos uma aura de melhor equilíbrio, de mais harmonia, para que quando nós estivermos no nosso dia a dia e a gente perder aquele contato com o nosso centro no peito, o nosso sentir interno, quando a gente perder o contato e se sentir estressado, meio que desnorteado, que a gente possa se lembrar desse momento. Ou, de preferência, que possamos fazer o exercício, pelo menos parecido, como nós vamos fazer agora, no programa de hoje, nos minutos finais. Antes, eu quero falar um pouquinho do tema da nossa próxima palestra, a nossa palestra de terça-feira que vem, que é dia 9 de abril. Então, terça-feira que vem, dia 9 de abril, das 20 às 21h30. O tema é os caminhos para desenvolver nosso potencial espiritual em busca de uma vida mais plena. Esse é o tema do programa de hoje. Eu vou falar um pouco sobre esse tema. Quais os primeiros passos que a gente precisa dar se a gente quiser desenvolver todo o nosso potencial espiritual? E quando eu falo de potencial espiritual, eu não estou me referindo à crença religiosa. Isso não tem nada a ver com crença religiosa. Desenvolver o seu potencial espiritual é algo que independe da tua crença. Você pode ser adepto desta ou daquela religião, mas isso não importa. Quando eu falo em desenvolvimento do potencial espiritual, eu estou falando de algo que está ligado à espiritualidade e não à crença. É claro que na palestra eu vou falar sobre alguns conceitos que estão mais ligados a determinadas crenças, como, por exemplo, reencarnação, mediunidade, capacidade parapsíquica, né, ou poderes paranormais. Então, isso tem uma ligação com determinadas doutrinas e outras doutrinas já não comentam ou não trabalham nessa área. Mas o desenvolvimento da nossa espiritualidade, ele transcende a esfera da crença doutrinária, da crença religiosa. É claro que isso é um assunto muito complexo, muito amplo. Eu pretendo transformar isso num curso, né? Eu acho que, na verdade, isso é um curso para a vida toda, não é verdade? Ou isso é um curso para as inúmeras vidas que nós temos aqui no plano físico, no plano da matéria. Isso é algo que nós estamos aprendendo. O ser, ele reencarna porque ele ainda precisa desse espaço, ele ainda precisa desse nível da realidade espiritual, esse nível mais denso, mais físico, para que ele possa passar pelo processo de ordenação espiritual, de ordem interna. Então, quando eu falo em processo de ordenação espiritual ou de evolução espiritual, eu não estou me referindo a momentos de harmonia. Harmonia
Você pode estar agora, por exemplo, ouvindo o nosso programa. Você pode estar com a sua aura, que é o teu campo energético e espiritual, principalmente. Você pode estar com a tua aura um tanto quanto equilibrada nesse momento. Mas, se a gente for cavar lá bem fundo, se a gente começar a trabalhar em nível inconsciente, nas tuas crenças mais profundas, o que será que nós vamos encontrar? Então, quando a gente fala em desenvolvimento espiritual, eu considero que, em primeiro lugar, a gente está falando de autoconhecimento e mudança de hábitos. Esse é o primeiro passo e o mais verdadeiro para o desenvolvimento espiritual. Enquanto eu estou falando aqui, vai pegando caneta, papel, para você anotar o nosso endereço e o nosso site, tá bom? Nosso endereço onde nós teremos a nossa palestra gratuita, nessa terça-feira, dia 9 de abril, e o endereço do nosso site, porque no nosso site eu costumo colocar as gravações das palestras antigas, ou melhor, anteriores, né? Porque nós começamos praticamente esse ano, então não são tão antigas assim. Coloco meus programas de rádio. Então, vai pegando caneta e papel. Bom, voltando ao assunto. A questão do autoconhecimento. Eu penso que a humanidade, ela tem evoluído do ponto de vista espiritual muito mais lentamente do que do ponto de vista material. Se a gente for analisar o quanto nós evoluímos em termos de tecnologia nos últimos séculos, ou até mesmo nas últimas décadas, é incrível a velocidade em que a gente tem percorrido aí o nosso trajeto de desenvolvimento tecnológico. Nós podemos dizer que nós estamos numa nova era da humanidade. Por quê? Do ponto de vista material, a informática, a internet, a gente pode considerar que ela inaugurou uma nova era planetária, porque ela veio reforçar ainda mais o processo de globalização cultural. E quando a gente tem choque de cultura, quando você conhece o novo, o diferente, você começa a repensar as suas próprias crenças, o seu próprio caminho. Isso acontece tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista coletivo. Ora, se a gente acompanhou aí o ano passado ou retrasado, não sei, as coisas acontecem com tanta velocidade hoje em dia, mas nós acompanhamos as revoluções no mundo árabe, as agitações populares que foram organizadas via Facebook. Organizações que derrubaram ditadores que estavam há décadas naqueles países árabes, como no Egito, por exemplo. Então, esse processo de comunicação global, onde cada pessoa deixa de ter um papel meramente passivo, como é o caso da televisão, onde nós apenas somos obrigados a ouvir aquilo que a elite dominante resolve colocar na tela. Com a internet, isso tudo muda de figura. Com a internet, nós saímos desse papel meramente passivos e cada internauta, cada usuário, ele tem um poder de escolha maior. Não apenas de escolha para mudar de site. Na televisão você pode mudar de canal. Mas a quantidade de escolhas que você tem é muito limitada se você comparar com o universo praticamente gigantesco que a internet te oferece. Então as possibilidades de escolha são maiores. E quando o espírito ele começa a ter um maior número de possibilidades no caminho dele, quando ele começa a ter uma maior possibilidade, uma maior gama de escolhas que ele pode fazer na vida dele, ele começa a abrir, a ter todo um horizonte novo na jornada evolutiva dele. E ele começa a exercer de forma mais decisiva aquilo que ele tem. Uma das coisas que, no meu ver,
é que é uma das coisas mais preciosas que ele tem, que é o livre-arbítrio. Então, uma das ferramentas mais preciosas que nós temos é o poder de escolha, porque é fazendo as nossas escolhas que nós aprendemos, evoluímos. É a partir do sentimento e não meramente das emoções. Tudo isso faz parte da nossa jornada evolutiva. Só que, do ponto de vista espiritual, a gente está amadurecendo muito lentamente, como eu já falei agora há pouquinho. A gente tem crescido muito do ponto de vista tecnológico, repito, mas do ponto de vista espiritual, se a gente for reparar nas nossas reações emocionais que nós temos no dia a dia, a gente vai ver que os nossos impulsos, as nossas reações emocionais, elas são as mesmas, de forma geral, fazendo uma análise não apenas do ponto de vista individual, mas coletivo, são as mesmas que a sociedade tinha há séculos atrás, há milênios atrás. Nós somos capazes de matar por tão pouco. A vida hoje ela está tão banalizada. A gente ainda pratica certos hábitos de forma tão banal, deixando o sentimento de lado. E a gente age puramente movidos por emoção, por reação, por impulso, por carência. Nós somos seres extremamente carentes. Eu olho para as pessoas nas ruas e eu vejo o quanto nós estamos insatisfeitos. Eu percebo, às vezes, quando chega de sexta-feira, a alegria que as pessoas têm no Facebook. Elas colocam lá posts comemorando que é sexta-feira, porque ela tem um fim de semana pela frente. Ou seja, como as pessoas ainda são escravas do trabalho. Elas ainda não conseguem fazer do trabalho um momento de autorrealização. E o trabalho ele é fundamental no nosso processo de desenvolvimento espiritual. Ele é fundamental. Não importa o teu trabalho. Pode ser o trabalho que for. Cada trabalho ele pode ser vivenciado de forma a nos auxiliar no processo de desenvolvimento espiritual. É claro que determinadas profissões vão nos auxiliar a desenvolvermos este ou aquele aspecto nosso. Claro, quanto a isso não há dúvida. Mas toda profissão, ela pode ser usada como ferramenta evolutiva. Mas eu pergunto, quantos de nós vivemos de forma automática, como robôs? Às vezes, eu estou lá na academia de ginástica, porque é muito importante a gente cuidar do corpo, não apenas da mente, através da cultura, da arte, né, do nosso sentimento através da arte. Nós temos que cuidar também do corpo, da saúde. E às vezes eu vejo lá na academia as pessoas fazendo esteira, fazendo bike, assistindo novela. Então eu me pergunto, meu Deus, o que essa pessoa veio fazer aqui, se ela não consegue se desconectar das carências emocionais que ela tem e que a novela alimenta aquilo nela? Você já parou para pensar? Presta atenção no tipo de emoção que uma novela desperta em você. Começa a reparar no teu batimento cardíaco, no teu lado emocional. Como é que você fica quando você assiste certos filmes, certos programas? Até quando você vai viver nesse piloto automático, hein? Você não acha que está na hora de você começar a acordar para tudo isso e escolher de forma consciente o que você quer ouvir, o que você quer ver, o que você quer fazer naquele momento que te traga algo produtivo, algo que você possa se sentir melhor, que você possa crescer?
Então, gente, eu acho que tudo isso são caminhos, são passos que nós temos que dar no nosso processo de autodesenvolvimento espiritual. É a gente estar se observando no dia a dia, prestando atenção. Por que a gente se irrita? O que é que nos causa tanto medo na vida? O que é que te deixa tão ansioso, ansiosa? Será que os teus medos, eles têm fundamento? Ou eles não passam de medos causados pela tua insegurança, que você alimenta, reforçando esse medo através do pensamento? E aí você fica com a tua aura desvitalizada. E aí você abre campo para assédios espirituais, para espíritos que querem te sugar ou que querem até mesmo te prejudicar. Mas é você que começa a abrir as portas para isso. É você. Não coloca a culpa em trabalho feito, em macumba. Não. Isso é secundário. O trabalho a ser feito está em você. Você é o grande laboratório da vida. É você se observar nas tuas relações com o outro. Porque nós precisamos do outro para a gente se entender. É na nossa relação com o outro que a gente começa a se entender, a se compreender. Gente, anote aí, pessoal, anotem aí o nosso endereço da palestra, porque eu quero agora fazer uma pequena prática de visualização, algo rápido, de improviso, não planejei nada. Só pedi para o Pedro separar uma música bem tranquila, com sons da natureza. Você pode fazer esse exercício em outros momentos na sua casa. Anote aí, porque na nossa palestra nós vamos fazer esse exercício com mais calma. Então, olha, o nosso endereço é Rua Falque Giannini 515. Rua Falque Giannini 515. Fica numa travessa da Rua do Orfanato, na Vila Prudente. Travessa da Rua do Orfanato. Você pode descer na estação Vila Prudente do metrô. Ou você pode descer no terminal de ônibus Vila Prudente. E lá você pergunta como você faz para pegar a Rua do Orfanato. Você chegando na Rua do Orfanato, que está pertinho do metrô e do terminal, você vai subir 4 quarteirões e já está na Rua Falque Giannini. Se você vier da Zona Leste, você pode descer no metrô Tatuapé e lá no terminal de ônibus se informa qual ônibus que passa próximo ao terminal da Vila Prudente. Tá? Olha, mais informações, anote o nosso telefone, 2645 4017. 2645 4017. É terça-feira agora, nossa palestra, dia 9 de abril, das 20 às 21h30. E de 15 em 15 dias nós estamos desenvolvendo um grupo de trabalho para desenvolvimento bioenergético. Lá eu dou mais informações. Se você quiser fazer mais exercícios como este que eu vou fazer agora, você pode adquirir o meu CD. É um CD duplo, com explicações técnicas e com exercícios. O meu CD duplo está à venda na nossa livraria virtual, lá no nosso site, que é o site da Revista Cristã de Espiritismo e Revista Caminho Espiritual. Lá no nosso site nós temos a nossa livraria virtual. Você clica em livraria virtual, vai na seção de CDs e DVDs e compra o nosso CD duplo de práticas de bioenergia. Você vai colocar no carrinho de compras, vai criar um cadastro, colocar teu endereço, escolher o tipo de frete pelo correio, e aí você clica no botão Pagar com PagSeguro. E lá no site do PagSeguro, da UOL, você vai fazer a transação bancária, ou cartão de crédito ou boleto. Tudo feito de forma muito segura, tá bom? Porque é feito por uma grande empresa a transação bancária, pelo grupo do UOL. E lá no nosso site nós temos práticas de bioenergia gratuitas para você fazer também.
Então, anote aí, www.rcespiritismo.com.br, rcespiritismo.com.br. Quero lembrar a vocês que a nova edição da revista Cristã de Espiritismo, sobre matéria de capa, implantes extrafísicos, novas formas de obsessão no mundo espiritual. Vou falar sobre isso no próximo programa. A nova edição da Cristã de Espiritismo já está nas bancas de todo o Brasil. E a nova edição da revista Caminho Espiritual, que traz várias matérias, inclusive uma big matéria com o nosso amigo Moisés Ezagui, que tem programa aqui na Mundial também, matéria do Wagner Borges. A revista Caminho Espiritual também está nas bancas de todo o Brasil e no nosso site, tá bom? Eu sou editor-chefe das duas revistas. Prestigie nosso trabalho. Procure nas bancas, Revista Cristã de Espiritismo e Revista Caminho Espiritual. Bom, vamos fazer então rapidamente uma pequena prática de 5 minutinhos, só para a gente poder trabalhar um pouquinho o nosso lado emocional, nossa aura. Então, olha, você pode fazer isso aqui com muito mais tempo na sua casa, tá? Agora nós vamos fazer em 5 minutos. Então, inspire o ar profundamente, sem forçar, mas sinta o ar te preencher de vida. E solte as tensões do corpo, relaxe e sinta que a natureza te alimenta. Vamos lá? Inspire tranquilamente e solte tranquilamente. Permita-se 5 minutinhos de contato consciente com a tua realidade interna. Nesse momento, não há necessidade de ficar pensando sobre o futuro, nem lembrando sobre o que aconteceu com você. Nesse momento, eu quero que você se permita dissolver alguma mágoa que esteja travando o teu peito. Eu quero que você dissolva aquela palavra que ficou engasgada na garganta, aquela raiva que virou mágoa. Eu quero que você entenda que você tem o direito de colocar tuas emoções, teus pensamentos para o outro. Mas quando você fizer isso, faça de forma assertiva, confiante, decidida, mas sem violência, sem agressão. Porque você nesse momento está se harmonizando. E não permita que nada tire esse sentimento de carinho, de bem-querer e de paz. Então inspire o ar tranquilamente, sinta ele te preencher de vida e solte tudo aquilo que você sente que não presta mais para você. Vamos lá? Vamos ficar um pouquinho assim? Sinta a respiração e o corpo. Sinta que a vida se manifesta em você. Você é um com a vida, é um com o universo. Você é um com essa realidade maior que você chama de Deus, de Criador, não importa o nome. Você é um com essa consciência maior. Essa realidade transcendental se manifesta em você. Então eu quero que você inspire o ar
e sinta que teu peito brilha. Sinta que ele brilha, a luz da vida que te preenche, te fortalece, te cura. Cura o teu físico, o teu corpo. Porque quando você é luz, quando você é vida, não há espaço para a doença. Então sinta que você está cada vez mais, a cada inspiração, você sente brilhar no teu peito essa luz. E com essa luz, você traz a cura não apenas para o teu corpo, mas você traz a cura para a tua alma, para o teu ser. Você sente um amor, um carinho, porque você é a manifestação de Deus na vida, no mundo. Você sente essa luz, esse amor brilhar no teu peito. Então sinta-se envolver por toda essa luz. Sinta-se envolver. Sinta-se envolver e se banhar por carinho, por bem-querer, porque você merece. Visualize que você está na natureza, na cachoeira, num campo, no mar, onde você quiser. E sinta que a natureza te acolhe também com carinho. Porque você e a vida são um só amor. Vamos aos poucos voltando, se mexendo. Se quiser massagear o peito, se dando um alto passe, né? Se dando um passe. Mas vai abrindo os olhos, vai mantendo essa energia gostosa, mas vamos voltando agora, tomando contato com essa realidade. Gente, terça-feira teremos palestra gratuita, eu espero vocês lá. Se você não tiver condições de ir, visite nosso site. Lá você pode adquirir o nosso CD, que tem práticas como essa, só que feito com mais tempo. No nosso CD você pode ouvir no aparelho de som, no carro. Temos algumas práticas liberadas lá gratuitamente. Temos muita coisa liberada, porque o nosso objetivo é divulgar. A gente vende alguns produtos para manter o nosso trabalho, né? Nós precisamos manter. Mas a gente tem muita coisa lá livre, porque o nosso objetivo maior é divulgar a espiritualidade. Acesso livre. E está aí, à sua disposição. Cabe a você usar as tuas ferramentas ao teu dispor para despertar os teus potenciais espirituais. Fique na paz e até sábado que vem.